Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, o texto que nós vamos pregar hoje, espero ser bem breve, está em João, no capítulo 6. Capítulo 6, os versículos 35 ao 48. Depois que lermos esse texto, eu vou falar um pouco sobre as questões do contexto, que também me impressiona muito. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 35 até o 48, que diz o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Que esse é o título da mensagem de hoje. Jesus Cristo, o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra inspirada pelo Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus bendito, porque temos aprendido de Ti mesmo. Fala aos nossos corações nesta manhã. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu disse que ia falar um pouco do contexto, e nós vemos desde o início o apóstolo João nos comunicando, nos esclarecendo, nos ensinando, nos revelando quem é Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E no final do seu livro ele diz que apresentou algumas narrativas de milagres para que a gente creia que Jesus, de fato, é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Sinais, milagres e prodígios, muitos deles apresentados por Jesus Cristo, e João escolheu uns 7, pelo menos, para nos esclarecer a respeito dessas coisas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em dado momento, disse e apresentou alguns argumentos para que aqueles que o ouviam crescem que ele era o Filho de Deus que veio do céu. Ele apresentou as Escrituras no Antigo Testamento. Ele apresentou obras de Deus, sinais, milagres, prodígios. E mesmo assim aquelas pessoas tinham dificuldade grande de crer nele, mostrando isso com muita clareza para nós, que esta capacidade de crer e de aceitar que Jesus é o Cristo não depende de nós mesmos. Como nós acabamos de ler nesse texto, depende da revelação de Deus ter nos escolhido mesmo antes da fundação do mundo e no seu tempo se revelar a cada um de nós.
Aqui no capítulo 5, Jesus cura um paralítico e há uma controvérsia a respeito disso, pelo simples fato do homem sair andando com o seu leito. E contestaram o fato dele sair andando com o leito em um dia de sábado. E os judeus se complicavam por causa destas coisas e teimavam com Jesus a respeito do seu proceder, mesmo fazendo as coisas em benefício do próprio ser humano. E no capítulo 5 mesmo, a partir do versículo 19, ele explica a sua missão àqueles homens, demonstrando pela palavra de Deus que ele era aquele que havia de vir e que fez milagres, sinais e prodígios, tanto quanto o superior a Moisés. Ele cura doentes, ele anda por sobre o mar, demonstrando poder. O mesmo poder que fez com que o mar se abrisse e o povo passasse a pé enxuto. Então é impressionante a dificuldade que aqueles homens tinham de crer em Jesus Cristo. E no versículo 44 do capítulo 5, Jesus Cristo diz: como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ele estava o tempo todo se revelando pelas escrituras, pelos sinais, mostrando que aqueles que o tipificavam demonstravam que ele era Jesus o Cristo. Aí, depois de todas essas coisas, ele atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades, no capítulo 6, e o seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. E depois disso, ele, andando por sobre o mar, ele multiplica pães e peixes e alimenta multidões. E mesmo assim, estas pessoas enfrentando dificuldades, por ser repreendido pelo próprio Senhor, quando ele disse que eles o estavam procurando. Era o mestre, por onde anda? Mas ele não se deixa enganar e disse: vocês estão me procurando apenas por causa do pão, do alimento que eu vos dei, mas vocês deveriam me procurar para fazer a vontade de Deus. E é interessante que eles questionam: mas qual é a vontade de Deus que eu devo fazer? E Jesus Cristo vai e diz para aqueles homens: a vontade de Deus para vocês fazerem é simplesmente creiam em mim. Impressionante isso. Esta é a obra que Deus tem para fazer no coração de vocês. Creiam em mim. Isso está registrado aqui neste contexto. É muito interessante. Então, depois disto, vem este texto, onde Jesus Cristo, mais uma vez, se declara para aqueles homens, dizendo: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquilo que é básico para a sobrevivência de todo ser humano: pão e água. Mas, meus irmãos, é impressionante. Eu digo estes relatos porque muitas vezes somos incentivados, convocados a ler as Escrituras, e muitas vezes lemos as Escrituras, mas certamente não sabemos ler as Escrituras. Procurar ler e ver estes pequenos detalhes apresentados pelo nosso Senhor, em que cada detalhe tem doutrinas profundíssimas, e todas elas muito bem explicadas posteriormente pelos apóstolos. Eu lembro que no ano 2000 eu fui convocado para cuidar de uma pequena igreja e eu resolvi pregar o Evangelho de João. E aquelas pessoas certamente nunca tinham ouvido uma exposição das Escrituras por completo, observando esses pequenos detalhes e vendo o quanto Jesus Cristo teve dificuldade em pregar o Evangelho. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, a plenitude de Deus nele. E, logicamente, nós teríamos uma dificuldade muito maior, porque as pessoas nunca tinham ouvido, de fato, tanta discussão, tanta contestação, tanta teimosia, tanta rejeição de Jesus Cristo. E o mesmo acontece nos dias de hoje, mesmo dentro da igreja.
Porque as pessoas estão mais acostumadas a ouvir alguma coisa que lhes conforte, que lhes anime, de fato que lhes faça o bem. E como o próprio Jesus Cristo disse, como é que você vai crer recebendo glória uns dos outros? Querem ouvir elogios? E há um tempo atrás eu fiquei analisando muito isso. Impressionante essas pessoas, há um tempo atrás, como eles gostam de ouvir elogios. E isso vinha à minha mente esse texto. Como vai crer em Jesus Cristo se quer só ouvir elogio? Quando muitas vezes os elogios são falsos. Mas, meus irmãos, voltando ao texto. Este texto é maravilhoso, este que nós acabamos de ler, onde Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Estas palavras proferidas por nosso Senhor Jesus são preciosas, são significativas. Elas, sem dúvida, devem nos levar a experimentar uma alegria indizível e cheia de glória, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8. Alegria indizível, cheia de glória e plena satisfação no Senhor. Portanto, em primeiro lugar, vamos considerar o que Cristo declara a respeito de si mesmo. Ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Amados irmãos, o nosso Senhor está dizendo que Ele mesmo é o alimento designado por Deus para todo aquele que deseja ter vida e vida em abundância. O unigênito Filho de Deus, ele foi enviado pelo Pai para, de fato, satisfazer as necessidades espirituais dos homens mortos em delitos e pecados. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, 11, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Somente em Cristo, em seu ofício mediador, em sua morte expiatória, redentora, em sua graça especial, em seu amor e poder, é que almas carentes têm as suas necessidades espirituais supridas. Jesus Cristo é o pão da vida. O que vem a Ele jamais terá fome. O nome, meus amados irmãos, pão da vida, foi de fato escolhido com perfeita sabedoria pelo nosso Senhor, sabedoria divina. Ele estava se revelando como aquele que já havia alimentado o povo de Deus na antiguidade, no deserto, naquelas dificuldades, como o maná descido dos céus. Ele é o pão da vida. Sabemos que o pão é um alimento adequado para satisfazer e saciar a fome de qualquer pessoa. Ele atende e satisfaz a fome tanto dos ricos quanto dos pobres. E isto também é verdade com relação a Jesus Cristo. Ele é o alimento que supre as necessidades espirituais dos homens de qualquer classe social. E nós carecemos a cada manhã do pão nosso de cada dia. Nós carecemos de Cristo Jesus e das suas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, já nos diz o profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 ao 23. Mas, meus amados, eu meditando nessa questão, meditando neste texto, levantei algumas questões. Será que nós sabemos o que realmente significa ter fome espiritual? Fome e sede de justiça? Será que nós sabemos de fato, ou percebemos de fato o vazio e o anseio que há em nosso coração? Nós sabemos o que é ser humilde de espírito? Ou melhor, nós sabemos o que é ser pobre de espírito? Carente, necessitado do Senhor. Porque muitas vezes nós imaginamos que somos ricos de espírito. Estar cheio do Espírito Santo, estar rico das graças e das bênçãos de Deus é uma coisa, e ser é outra, totalmente diferente. Nós nascemos mortos em delitos e pecados, nós somos pobres espiritualmente falando.
Por isso, aquele que tem consciência disso é bem-aventurado, é feliz, porque percebe a sua carência, percebe as suas dificuldades, percebe o quanto carece do Senhor Jesus, do alimento que Ele nos dá para a nossa alma, para que possamos viver esta vida em abundância. Sem Ele em nossos corações, nós não somos de fato absolutamente nada. Mas infelizmente, muitas vezes as pessoas não percebem a sua carência, as suas dificuldades, e dispensam conselhos de pastores, dispensam a leitura das Escrituras, dispensam as orações, dispensam os meios da graça. Isto significa dizer que não percebe a sua carência, não percebe a sua pobreza, se acha autossuficiente e capaz de sobreviver distante de qualquer meio providenciado por Deus mesmo para a sua sobrevivência. E o principal deles é o próprio Senhor Jesus no nosso coração. Eu pude perceber isso esses dias. Eu quis cuidar de algumas pessoas que dispensam os nossos cuidados. Só nos resta dizer, então, viva a sua vida de riqueza e de capacidade e de dizer que já não sou mais criança, eu já posso resolver os problemas que se apresentam na minha frente. Ninguém pode resolver problema nenhum, a não ser que Deus mesmo nos supra com a sua riqueza, com a sua sabedoria, com os seus maravilhosos dons e fruto do Espírito, para sobrevivermos o dia mau, para nos livrarmos das astutas ciladas do diabo, para não cairmos em tentação e naufragarmos na fé, nem que seja por um tempo, porque sendo ovelha, como nós vamos ver aqui, o Senhor jamais deixará para trás no caminho. Portanto, meus amados irmãos, por isso o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 6:10, depois de explicar tudo, todas essas doutrinas apresentadas por Jesus Cristo, ele diz: quanto ao mais, como quem diz, ainda tem mais. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sem a consciência disso, você é miserável, pobre, cego, nu. Você tem que ter consciência disso, que você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Meus amados irmãos, perceber as nossas carências, perceber que Jesus em seu ofício consiste em nos salvar, em nos fortalecer, em nos dar alívio. Por isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, ele diz: vinde a mim vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Temos que tomar consciência desse peso que muitas vezes cai sobre nós. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, disse o Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, vamos considerar o que Jesus disse a respeito dos que vêm a Ele. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É o versículo 37. Vir a Cristo é o ato de conversão de uma alma convencida do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma obra do Espírito Santo, conforme encontramos em João capítulo 16, versículo 8. E isso acontece quando o homem sente o peso do seu pecado e percebe as suas consequências, a tragédia da morte, o juízo final e as penalidades eternas. Quando o homem entende e admite que não pode salvar a si mesmo, quando ele dá ouvidos à voz do Evangelho, apegando-se, confiando e apropriando-se de Cristo, entregando-se a Ele de todo o coração e recebendo dele a vida eterna, isso é vir a Cristo. E aquele que vem a Cristo, ele promete: de modo nenhum lançarei fora. Isto significa dizer que o Senhor Jesus não se recusa a salvar qualquer um que venha a Ele,
não importando a vida que tenha levado. Mesmo que no passado tenha cometido pecados terríveis e no presente sua vida ainda seja marcada por fraquezas, por imperfeições, o importante é que o homem venha humildemente a Cristo, arrependido e em atitude de fé. Assim fazendo, será notado como alguém escolhido pelo Pai e enviado a Cristo pelo Espírito Santo. E Cristo promete que o receberá e o perdoará graciosamente, confirmando que o seu nome está escrito nos céus, no livro da vida, conforme está escrito em Lucas 10, capítulo 10, versículo 20, Filipenses capítulo 4, versículo 3, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Aqueles que vêm a Cristo é a prova inequívoca de que os seus nomes foram escritos no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. O Pai o escolheu e pelo Espírito Santo o trouxe a Cristo. Por isso, meus amados irmãos, todas as vezes que lemos as Escrituras e que percebemos homens e mulheres procurando a Cristo e que ele diz, grande é esta fé, são pessoas escolhidas por Deus, trazidas por Deus, o Espírito Santo, para terem este contato com Cristo, vir a Ele e serem salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, eles adquirem aquela paz eterna com Deus. Mas, meus amados, em terceiro lugar, para encerrarmos, vamos considerar o que Cristo afirmou sobre a vontade de Deus Pai. Ele disse, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É o versículo 39 ao 40. Por estas palavras, nós podemos compreender que Jesus Cristo veio ao mundo para graciosamente salvar o seu povo, os eleitos de Deus, livrá-los dos seus pecados e de estado de morte. Todo aquele que almeja a vida eterna deve vir a Cristo, deve contemplá-lo pela fé e recebê-lo como o dom da vida eterna. Por isso, em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus tem cuidado de nós, dos pobres de espírito. Apesar do mundo, da força da velha natureza e das ciladas do diabo, Ele continuará cuidando de cada um de nós até a nossa chegada triunfante em glória. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nenhuma ovelha do supremo e bom pastor ficará pelo caminho. No dia do Senhor, ele entregará ao Pai todo o rebanho que lhe foi confiado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por tão grande bênção. Portanto, o meu conselho final é, não se apressem para ler as Escrituras. Nós temos a nossa vida inteira para ler. Devagarinho, lendo esses discursos de Jesus e percebendo nestes discursos, nesta palavra de Jesus, no ensino deste maravilhoso Senhor, àqueles da sua época, é o mesmo para nós hoje. E vamos perceber nas Escrituras que é isto que interessa a cada um de nós. Conhecê-lo, porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Não há nada, de fato, mais interessante para nós nesta vida do que conhecer a Jesus, o dom eterno de Deus para cada um de nós. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, muito obrigado pela manhã. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por esta palavra maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo.
Dá-nos, ó Deus, a iluminação da mente e a compreensão da Tua palavra, para conhecermos a cada dia mais e mais o Senhor da glória, Jesus Cristo, aquele que encontraremos nos céus na eternidade. Prepara-nos, Senhor, para o abraço eterno, para o convívio eterno com Jesus Cristo, em perfeito lar de justiça, o lar celestial. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por tão grande bênção, que é poder conhecer a Jesus e amá-lo de todo o nosso coração. Assim sendo, nós podemos também refletir isso, amando o nosso próximo como a nós mesmos e perdoando-nos uns aos outros. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus.